A paz, Senhor, irmãos, aqui quem fala é o Mano WD. E, irmãos, hoje a palavra se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, que diz assim: E buscou Davi a Deus, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Essa parte é um versículo que eu destaquei porque o versículo todo diz assim: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então, por quê? O que acontece? Davi, ele comete seu adultério, ele ali assassina o marido de Betseba, coloca ele na frente da batalha, se eu não me engano ele se chama Osias. Vai lá, Davi coloca ele na frente da batalha, Osias leva a carta pro general, o general coloca ele lá na frente, ele tava levando a própria carta que predizia a morte dele, e lá foi Osias. Ele levou a carta, colocaram ele na linha de frente, Osias morreu na peleja. Davi tomou a Betseba, e ela teve um filho desse adultério. Só que a criança, o Senhor feriu a criança. A criança está muito doente e Davi, buscou Davi a Deus pela criança. Por que ele buscou? Porque ele se arrependeu. O profeta Natan foi lá na casa de Davi e falou: cara, olha, o Senhor ele tá triste com você, hein? Você pisou na bola feio. Aí ele, meu Deus, ele implora para Deus não se apartar da casa dele. Então, para não se apartar da vida dele. E muitas vezes quando a gente peca, a gente foge de Deus. Mas nós devemos trazer Deus para perto. Nós devemos adorar a Deus e buscar a Deus acima de todas as coisas. E nessa, Davi, ele jejua, ele ora, ele fica à noite prostrado sobre a terra e a criança morre. E aí, os sacerdotes da casa de Davi, ele olha, nossa Deus, a criança faleceu. Se ele já está assim pela criança que está doente, imagina quando a gente fala que a criança faleceu. Ele vai surtar. E aí quando Davi, ele vê ele sussurrando, cochichando, e ele pergunta: está morta a criança? E eles falam: sim, está morta a criança. Então Davi se levanta, vai ao templo do Senhor, sacrifica, troca de roupa, adora, se lava, come. Ele vai lá e come, pede pão. E aí eles perguntam: ué, mas por que a criança viva, tu jejuastes e chorastes, mas quando ela morreu, você está aí comendo pão? Ele responde assim: poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Davi foi para o céu. Foi um homem segundo o coração de Deus até o último dia de sua vida. E percebe que ele fala: irei até a ela. Se Davi foi para o céu, onde é que está essa criança? Irei até a ela, mas ela não voltará para mim. Alguém que morreu não volta. A pessoa morreu, ela não vai voltar para você. É duro, mas é a verdade. Deus, óbvio, é um Deus que cura, é um Deus que salva, um Deus que revive os mortos, mas só se for do planejamento dele. Era da vontade de Deus que Lázaro fosse ressuscitado para mostrar para aquela multidão incrédula que ali Lázaro, para mostrar o poder de Deus. Ele foi instrumento para mostrar o poder de Deus. E aí, só que é muito difícil, porque as pessoas que elas falecem, elas não vão voltar. Porque Deus é Deus de vivos, Ele não é Deus de mortos. Claro, mal tem alguém definhando na cama do hospital ali, eu posso orar por aquela pessoa e se eu tiver fé, Deus vai levantar aquela pessoa se for da vontade dele. Só que a questão aqui é: quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós erramos com Deus e nós nos martirizamos por isso, nós nos culpamos por isso, nós nos arrependemos por isso, mas mesmo assim a gente fica dias e dias triste, mal. Só que saiba, nosso Deus, Ele é um Deus que perdoa pecado. Deus não é um Deus que guarda rancor de ninguém. Não. Ele te perdoa, Ele te ama,
porque você é filho. Então, por que é importante? Buscou Davi a Deus. A gente tem que buscar a Deus. Nós temos que cumprir o nosso propósito e exercer aquilo que nós somos chamados para fazer. Então, quando você pecar, não foge de Deus. Quando você pecar, não foge, não corre de Deus, porque não adianta nada. Saiba, você tem um propósito muito grande e você não pode calar esse propósito. Toda essa volta que eu fiz aqui foi para dizer: você tem propósito. Davi buscou a Deus depois do pecado. Ele não fugiu de Deus. Por isso ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque aquele que é segundo o coração de Deus, ele não é que ele peca de propósito, mas quando ele peca, ele foge do pecado e ele corre para Deus. Ele se lança aos pés do Pai, boca no pó, joelho no chão, e ele fala: Pai, eu errei nisso. Pequei contra o Senhor, eu me afastei de Ti, tá difícil, eu fiz porque eu quis, porque deixei a carne falar mais alto. E ele conta tudo que ele lembra, todo o pecado, ele fala. E ali ele se arrepende e não faz mais. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus. Mudança e arrependimento. Então a palavra de hoje é: como você tem procedido? Você tem mudado? Você tem melhorado ou regredido? Porque todos os dias da nossa vida nós temos que ser melhores. Foi o dia de ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã, se Deus me permitir estar vivo, eu tenho que ser melhor do que eu vou ser hoje. E assim sucessivamente, por uma melhora gradual, buscando mais o perfeito, mesmo que nós sejamos imperfeitos. Porque nosso Deus é perfeito. E diz, se eu não me engano, em Deuteronômio: sejam perfeitos como é perfeito o Senhor teu Deus. E como assim perfeito? Mas nós somos imperfeitos, blasfemo, herege. Não. Perfeição para Deus quando se trata de Deus, é tudo mesmo. É tipo santidade, perfeição, zero erro, zero pecado, zero defeito. Isso é perfeição na questão de Deus. Agora, como eu, como ser humano, posso ser perfeito? Buscando santidade. Como buscar santidade? Palavra, cumprir o meu propósito de pregar o Evangelho, fugir do pecado, me sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e o diabo fugirá de mim, porque a presença de Deus se encontra em mim. E assim, isso é ser perfeito diante dos olhos do Senhor. Parece simples, só que nós não podemos tratar o Evangelho como algo simples, nunca foi. Nunca podemos querer racionalizar o Evangelho. Nós temos que não só sentir, mas nós temos que permanecer no Senhor e cumprir cumprir o nosso chamado no Senhor. Porque se Jesus voltar e eu não estiver profetizando, se Jesus voltar e eu não estiver pregando, se Jesus voltar e eu não tiver com um relacionamento bom com Ele, se Jesus voltar, eu fico. E se eu ficar, acabou. Então, irmãos, esse é o vídeo de hoje. O tema é buscar a Deus. Busque a Deus, porque Davi buscou a Deus mesmo depois de um pecado de homicídio e de adultério. Então, você tem perdão. Você é salvo. Só que tome posse dessa salvação, porque o Senhor quer fazer de você mais. O Senhor quer te colocar no topo. O Senhor quer ser o centro da sua vida. Só que você tem que abrir espaço no seu coração para isso. Então, vamos terminar com uma oração na palavra. E para quem tem curiosidade, eu falo o nome dos versículos, falo os versículos logo de início. Então, quem quiser, tiver dúvida, quem quiser conferir, não tem nenhum tipo de heresia tem nenhum tipo de heresia nesses vídeos meus. Tipo, eu não tô inventando versículo, nem coisa do tipo. Então, olha, e buscou Davi a Deus, e jejuou Davi, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Senhor, meu Deus, Pai,
Ajuda-nos, ó Senhor, meu Pai, meu Deus, porque nós precisamos do Senhor. Pai, tira toda preocupação com coisas de fora, coisa externa, porque só o Senhor é importante. Só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Pai, nós te damos graça por mais um dia. Muito obrigado, Deus. E assim como Davi ficou uma noite inteira, jejuou e buscou e chorou ao Senhor, nós viemos aqui, não só para chorar, não só para se sentir bem, mas nós viemos aqui para dizer: nós somos falhos, nós somos pecadores e necessitamos da Tua graça. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós. Eu oro pela vida dessa pessoa que está presa em pecado, que está preso na pornografia, no vício do álcool, em apostas, em jogos. Eu oro por essa pessoa, Senhor, que peca constantemente contra o Senhor. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Pai, eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero passar mais tempo de intimidade com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a passar mais tempo com o Senhor de intimidade, de louvar o Senhor, de dar glória e dar graça ao Teu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E muito obrigado por ser Deus nas nossas vidas, ser Pai. O Senhor não é só Deus, o Senhor é o único Deus verdadeiro. E o Senhor é nosso Pai. E nós te amamos e te adoramos. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, que não seja feita a minha, nem a tua, nem a nossa vontade, mas que seja feita a vontade de Cristo sobre as nossas vidas. Amém.